Olá pessoas, tudo bom? Então, como eu comentei no vídeo anterior, essa daqui é a parte 2 do vídeo sobre o Max Pesquisa, as bolsas de pesquisa do Max, e a gente estava comentando na parte 5.1 sobre o contato com as universidades. Então, se você quer o vídeo de paraquedas, volta na playlist, vê os outros vídeos, vê a parte 5.1 e aqui é a continuação, a 5.2. Então, no vídeo anterior, a gente comentou um pouquinho mais de como escolher a universidade ou o professor que você quer fazer a pesquisa, por vários sites, vários meios. E nesse vídeo aqui a gente vai comentar um pouquinho de como entrar em contato propriamente dito com o professor, como mandar um e-mail legal e outras dicas com relação a esse assunto, tá bom? Então fica ligado aqui no vídeo, segue com a gente e vamos discutir e conversar um pouquinho mais sobre essas etapazinhas do processo seletivo do Max de pesquisa, tá bom? Vem comigo! Então, agora conversando um pouquinho mais de como entrar em contato propriamente dito com o professor. Lembra como eu comentei um pouquinho atrás que nos sites das universidades normalmente tem o contato do professor, o e-mail, o telefone. Então, através desse e-mail que você vai entrar em contato. Se você achou o professor através de paper, às vezes se ele é o professor responsável por aquele paper, tem um e-mail lá de contato também que você pode usar esse e-mail e às vezes, em última instância, se você tiver com muita dificuldade de achar o contato do professor, você pode mandar e-mail para a secretaria da universidade, Secretaria de Assuntos Internacionais, e tentar conseguir o contato desse professor que tem interesse em fazer pesquisa. Daquela pergunta clássica, em qual língua eu mando o e-mail? De novo, como a gente já comentou nos outros vídeos, tanto no de projeto de pesquisa quanto no de provas de línguas estrangeiras, vai depender muito da sua área. Se você for de exatas, provavelmente você mandar um e-mail em inglês não vai ter problema nenhum. Se você for de humanas e a sua pesquisa for feita majoritariamente em japonês, provavelmente você vai precisar mandar um e-mail em japonês. Até porque nesse caso espera-se que você já tenha um nível de japonês bem avançado. O que eu fiz no meu caso, que eu sou de exatas, sou da química, eu mandei um e-mail em inglês, mas mandei em inglês e em japonês também. Eu estruturei todo o e-mail em inglês, daí eu estruturei o e-mail em japonês, pedi para minha professora de japonês corrigir, deixar ele mais formal, e daí eu mandei no mesmo e-mail tanto a parte em inglês quanto a parte em japonês. Tem alguns professores que às vezes se vem um e-mail só em inglês, meio que não leem muito, assim, depende muito de professor para professor. Daí é uma escolha tua e também do teu caso para ver se vale a pena mandar só em inglês, só em japonês ou nas duas línguas. Para mim, eu mandei nas duas línguas para todos os professores que eu entrei em contato e foi tranquilo. Só o primeiro e-mail que eu mandei nas duas línguas, daí eu fui ajustando com o professor. Os professores às vezes perguntaram: você prefere em qual das duas línguas conversar? Prefiro inglês. E a gente manteve a conversa em inglês. Mas exatamente o que mandar nesse e-mail? Se você já tiver contato prévio com o professor, como eu já comentei antes, daí provavelmente você já tem um acordo, você já tem um projeto de pesquisa juntos, aí já fica mais tranquilo de conversar. Se é um professor que você nunca teve contato antes na vida, é o primeiro contato que você está tendo por esse e-mail, é bom você se apresentar, falar de qual país está vindo, que você está fazendo o processo seletivo para pleitear uma bolsa de pesquisa MEXT, que você encontrou pesquisas desse professor, você tem muito interesse na pesquisa desse professor e que, se possível, você gostaria de fazer uma pós-graduação com ele, mestrado ou doutorado, ou só um pouquinho de pesquisa, o que for o caso, né? Às vezes também é interessante você já falar qual é a sua proposta de projeto. Porque às vezes o que acontece? Se o professor nota que você não tem nenhum pré-projeto, nem nada, vai falar, pô, é só um cara que está querendo se escorar nas costas, não parece muito interessante. Mas se você mostrar que você tem conhecimento sobre a pesquisa desse professor e que você já tem um pré-projeto que é muito próximo com a linha de pesquisa desse professor, eu acho que fica bem melhor para esse professor que vai estar recebendo o e-mail. Se não me engano, quando eu mandei o projeto de pesquisa que eu mandei para o Max, eu mandei nesse primeiro e-mail já para os professores, se não me engano, eu fiz isso. Só que o que acontece?
não são todos os professores que te respondem. Às vezes quem responde é a secretária do professor, não ele. E às vezes o professor responde prontamente. Às vezes o professor responde de madrugada, lembrando que o diferente fuso horário do Japão, Brasil é 12 horas. Então, assim, esse processo de às vezes enviar e-mail pode ser um pouquinho estressante também. Na verdade, o processo inteiro não é que seja estressante, mas tá tudo certo. Então, assim, não se assustem de, mandei e-mail sexta-feira à noite. Bom, já é sábado de manhã aqui no Japão, provavelmente você não vai receber a resposta tão cedo. Ou então, mandei o e-mail 2 horas da tarde no Brasil, até o final da noite no Brasil não me responderam. Lembra que tem diferente fuso horário. Lembra que às vezes o professor tem outros compromissos, pode ser que ele demore um pouquinho mais para responder. Por isso que o consulado dá um período até que relativamente grande entre você ser aprovado na entrevista, tá com os documentos comprovados em mãos, essa carta de aceite da pré-seleção, e você entregar a documentação final do carta de aceite das universidades. Então tem um período legal aí de alguns meses, se não me engano uns 2, 3 meses, mas isso confiram no calendário desse ano, porque principalmente por causa do corona o calendário pode mudar bastante. Então confiram no calendário quanto tempo vocês têm para entrar em contato com os professores. Quanto antes vocês entrarem em contato, melhor. Se algum professor demorar para responder vocês já podem entrar em contato com outro professor. Um ponto que eu acho bem interessante de comentar aqui, como eu já tinha dito antes, às vezes a área de pesquisa do professor não é 100% alinhada com o seu projeto de pesquisa. Então, é interessante nesse primeiro e-mail, além de você mandar o seu projeto de pesquisa, você já deixar comentado que, esse é o projeto de pesquisa que eu pensei, mas estou completamente aberto para a gente discutir, e se o professor tiver alguma sugestão, alguma maneira de encaixar melhor com a sua área de pesquisa, demonstre que você está aberto a alterar um pouco o seu projeto de pesquisa para encaixar na linha de pesquisa do professor. Eu acho que é um pouquinho complicado você falar, esse é o meu projeto de pesquisa, ponto, acabou, dane-se, ponto. Então é bom você mostrar um pouquinho essa maleabilidade, no meu ponto de vista, é de bom tom. Ou se você não estiver disposto a mudar nada do seu projeto de pesquisa, pode ser que você tenha um pouquinho mais de dificuldade em encontrar professores que estejam 100% alinhados com o teu projeto. Então, esse joguinho de cintura é relativamente importante na academia de uma maneira geral, na minha visão. Bom, depois você manda esse primeiro e-mail para o professor, como eu já disse. Às vezes a resposta demora para vir, às vezes a resposta não vem, às vezes quem responde é secretário. Mas daí, se você for vendo que tem um professor que não te respondeu, desencana, passa para um outro professor. Ou se esse professor te respondeu, vai falando tranquilo com ele e tal. Tem alguns professores que só nos 2 e-mails, às vezes ele já fala, beleza, você poderia vir para cá. Tem professores que demoram vários e-mails até ele falar, você poderia vir para cá. E lembrando que você pode ter até 3 cartas de aceite. Então, provavelmente você vai falar com 3 professores ou mais ao mesmo tempo. E normal isso. Mas você pode ter no máximo até 3 cartas de aceite. Você conseguindo que esses até 3 professores te aceitem, adaptando um pouquinho de projeto de pesquisa ou não, mas isso vai de caso para caso, então eu não vou entrar tanto nesse ponto. Vai ser muito de como cada professor vai reagir, como a interação de cada aluno com cada professor. O que pode vir a acontecer também, não aconteceu no meu caso, mas eu acredito que possa vir a acontecer, é que às vezes esse professor em específico que você mandou e-mail te responde falando assim, bom, não é bem a minha linha de pesquisa, mas tem outro professor na mesma universidade ou em outra que tem uma linha parecida e te repassa o contato de outro professor. Também vai, já é bom. Daí se você acabar acontecendo isso contigo, com esse novo professor, você pode falar assim, olha, você se apresenta de novo, mas fala que o outro professor recomendou que você falasse com esse professor que você está falando agora. Acho que isso também é uma observação interessante de ser feita. Ok, então agora temos contatos com professores e recebi ali entre 1 a 3 cartas de aceite. Como já disse antes, acho interessante você ter pelo menos 2, no máximo 3, que o limite de 3 é estipulado pelo consulado. O que é que você vai fazer? Você precisa dessas cartas aceites oficiais. Então, a universidade tem que te enviar por correio, aqui do Japão, aí para o Brasil, a carta oficial de aceite que a universidade estaria disposto a te aceitar como aluno deles. Qual é o problema? Por causa da pandemia toda, eu não tenho muita certeza de como que tá isso. E independente da pandemia ou não, a gente sabe que correio é correio e às vezes dá ruim. Então, qual é a sugestão?
que vocês peçam uma cópia em PDF, porque se der algum problema, vocês podem entregar a cópia em PDF até que a cópia oficial chegue. O que aconteceu comigo? Uma das cartas de aceite, se não me engano, a de Kyushu, por sorte foi a primeira a chegar. Eu tinha recebido a carta em PDF e eu passei o olho muito batido. E daí, quando chegou a carta oficial em mão, eu tava feliz, eu tava com uma amiga lá em casa e ela reparou que tinha escrito meu nome errado. Eles escreveram um nome em japonês certo, mas em vez de escreverem Carolina, escreveram Calorina, que em japonês fica Carorina, não tem L. Eu falei, meu Deus do céu! E minha amiga que reparou. Então, assim, é bom vocês pedirem essa carta em PDF antes, justamente para vocês confirmarem que todos os dados estão certos. E, por favor, não façam que nem eu e confiram direito. E eu tive que pedir para reenviarem tanto o PDF quanto a carta oficial. Então, assim, foi um pouquinho tramposo. Então, fiquem um pouquinho atentos com relação a isso. E por isso que é importante vocês terem essa carta prévia em PDF. Não sei como estão os correios hoje em dia no Brasil. Acho que envio de documento aqui do Japão normalmente é feito por um envio especial que chama EMS. Então, normalmente é um envio mais rápido. Ele é mais caro, mas é um envio mais rápido. Se não me engano, vocês não precisam arcar com os custos do envio dessa documentação do Japão aí para o Brasil. Mas é bom vocês terem a carta em PDF em mãos para qualquer problema vocês tenham um backup. Daí, com essas cartas de aceites em mão, vocês têm uma data limite para entregar essas cartas para o consulado. De novo, verifiquem no calendário desse ano quando que vai ser essa data limite. E daí vocês entregam essas cartas de aceite junto com uma outra documentação que está disponível nos sites dos consulados, que é a ordem de prioridade das universidades que vocês querem. Como vocês têm 3 opções, vocês vão colocar que, por exemplo, eu fui, que nem no meu caso, eu fui aceita na Universidade de Shinshu, na Universidade de Kyushu e na Universidade de Osaka. E eu coloquei nessa ordem de prioridade. A minha primeira opção era Shinshu, a segunda opção Kyushu, terceira opção Osaka. Por quê? Quando esse processo for ser avaliado no Ministério da Educação japonês, que é a próxima etapa, eles vão levar isso em consideração. Só que às vezes o que acontece? Às vezes a universidade que você é a tua primeira opção, por N motivos pode ser que não te aceite. Por motivos burocráticos, por motivos de ter muito aluno querendo entrar na sua universidade, por N motivos. Então, por isso que é importante você ter mais de uma opção, porque às vezes você é um aluno competente o suficiente, mas por problemas burocráticos internos da universidade, eles não podem te aceitar. Então, daí, em vez de eles te mandarem para a primeira opção, eles te mandariam para a segunda opção. Isso pode vir a acontecer. Então, pensem muito bem, não só na primeira opção de vocês, mas em todas as opções de vocês. Não usem a segunda e a terceira opção só um backupzinho ali, porque vocês podem vir a ir para essas universidades, sim. Daí aqui uma parte extra, eu acho que isso varia de consulado para consulado, mas no consulado que eu fiz, foi junto com essa entrega das cartas de aceite que eu precisei entregar os exames médicos também. Isso tem, de novo, no site do consulado, a ficha dos exames médicos que você precisa preencher para ser entregue para o consulado. Isso, como eu disse, eu não vou tocar muito no assunto da documentação propriamente dita, porque isso você tem tudo explicado no site, é a parte que mais está explicada na minha opinião. Mas se vocês quiserem que eu faça um vídeo explicando só a parte da documentação, ou então uma live no Insta ou aqui no YouTube para falar sobre isso, me avisem aqui nos comentários, tá bom? Que daí a gente prepara isso para vocês. Se não, é só ver certinho que tá lá no site, que acredito eu que é tranquilo. Ou como eu disse, principalmente o Toru, eu vou deixar o arroba dele aqui embaixo, ele sempre comenta sobre a documentação, ele já tem vídeo no YouTube dele, já tem lives gravadas que ele fez sobre essa parte da documentação. Então, qualquer coisa, deem uma conferidinha lá se vocês ainda tiverem dúvidas sobre isso, para vocês tirarem essas dúvidas. Ok, então agora entramos em contato com os professores. Recebemos as 3 cartas de aceites. Enviamos as cartas de aceite para o consulado. E agora? Espera. Agora é o momento de espera mais longa que acontece dentro do processo MEXT, porque agora o consulado vai fazer o quê? Pegar toda essa documentação, as cartas de aceites, todos os teus resultados, todo o teu projeto de pesquisa e vão enviar para o Ministério da Educação japonês, para o MEXT propriamente dito. E agora quem vai te avaliar é o MEXT. Então aí é um processo que demora mais alguns bons meses. No meu caso, no ano que eu fiz, se não me engano, eu entreguei a documentação ali por agosto, setembro, se não me engano, essas cartas de aceite. E a resposta final começou a vir para o pessoal do meu ano no final de dezembro.
E a minha resposta só veio no começo de fevereiro. A minha resposta demorou bem mais pra vir. Então, assim, vocês imaginam que de todo mundo que tinha passado no meu ano, de umas 30 pessoas, só eu e mais 2 pessoas que a resposta não veio em dezembro, só veio em começo de fevereiro. Ou seja, eu já estava infartada nesse meio período. E eu ainda estava escrevendo a minha tese de mestrado. Ou seja, eu tive alguns surtos, tive algumas crises, estava na terapia e mesmo assim estava surtada. Eu entreguei a minha tese às 3 horas da manhã, a versão final por e-mail para minha orientadora. Às 10 horas da manhã, me ligaram no consulado falando que eu tinha sido aprovada. Mano, foi tipo assim, sério? É essa zoeira que vocês estão me fazendo? Mas graças a Deus deu certo. Então assim, foi bem intenso. Então esse período de espera é longo, às vezes demora de 3 a 5 meses. Então assim, é bom, de novo, nesses períodos de espera que você já fez tudo que você podia fazer, dá uma relaxada, vai focar em outras coisas, toma muito chá de camomila, como eu já disse em outros vídeos. Se você sentir necessidade, faz um acompanhamento psicológico, psiquiátrico, faz umas técnicas de meditação, vê o que é melhor pra você. Você não ficar tão aflito nessa espera, porque ela é um pouquinho demorada mesmo, né? Então, se você tiver outras coisas pra fazer e tal, ou se você quiser também, é um bom período pra você aprimorar tanto o teu japonês quanto o teu inglês. É um bom período pra você ir conhecendo mais a cultura japonesa, das cidades que você quer vir, ou pra você conseguir fazer uns trabalhos pra você economizando grana. Então, tem esse período aí, é um período de espera relativamente longo. Lembrando que, normalmente, quem é aprovado na entrevista e tem as cartas de aceite, a probabilidade de você ser aceito pelo consulado, não são dados oficiais, mas a probabilidade de você ser aceito e ganhar a bolsa, dizem que é relativamente alta, tipo, pra cima de 90%. De novo, não são dados oficiais. Então, assim, mesmo que você tenha sido aprovado pelo consulado nessa pré-etapa, tem as cartas de aceite, ainda tem a chance do Ministério da Educação não te aceitar. Mas essa chance, pelo que relatam, é relativamente baixa. Então, assim, é bom você se preparando, mas também não joga expectativa lá em cima. Como é que minha mãe sempre fala? Não conta com o ovo antes da galinha. Então, assim, antes da galinha botar o ovo, não conta com ele. Então, não conta com essa certeza absoluta até vir a resposta final de sim, você foi aceito na bolsa, você está indo para o Japão. Acho que é mais ou menos isso que eu queria falar para vocês. Eu acho que eu vou fazer mais um ou 2 vídeos só para finalizar essa série do MEXT, que seriam algumas dicas finais e alguns preparos para antes do embarque. Algumas coisas que é interessante você ter na mão, você levar para o Japão, algumas dicas propriamente ditas. Se tiver algum conteúdo mais específico que vocês queiram, deixa nos comentários. Se vocês quiserem coisa mais sobre o dia a dia do Japão, eu tô postando mais no meu Insta do que aqui no YouTube. Eu espero conseguir trazer mais vídeos sobre isso aqui no YouTube no futuro. Então, qualquer dúvida, me deixe no comentário, me mandem DM no Insta. Se vocês tiverem sugestões de vídeo, coisas específicas que vocês quiserem ver, também coloquem aí. E espero que essas dicas estejam sendo úteis para vocês. E até o próximo vídeo. É isso. E se inscreve, ativa o sininho, faz essas coisas todas. Eu não sei se eu vou conseguir mexer nesse negócio. Vou tentar colocar a playlist no card. Vamos tentar ver a playlist inteira. E espero que esteja ajudando vocês. Beijo, fiquem bem.